No último debate presidencial, ocorrido na semana passada, todo mundo ficou chocado com aquela cena de agressão, de pura violência verbal cometida pelo presidente Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães e também contra a candidata a presidente, a Simone Tebet. Isso é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. E tem acontecido, como de resto, em todas as outras áreas, em todas as outras esferas da vida social, com muita intensidade de um tempo para cá. Os casos de feminicídio, os casos de violência doméstica, enfim, todo tipo de agressão covarde contra, principalmente, mulheres, tem sido quase que um lugar comum em qualquer lugar que a gente vá. E eu estou aqui agora junto à candidata Maria Rosa, do PMN, candidata a deputada federal, que recentemente foi vítima de uma violência verbal, de uma agressão por conta, né, de sua campanha política. Ela estava ali exercendo o seu pleno direito de candidata, de se comunicar com os eleitores, de transmitir a sua mensagem, suas propostas, e numa abordagem a dessas potenciais eleitores, ela recebeu aí algumas palavras que não só a desqualificam como mulher, mas principalmente e também como candidata. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora com Maria Rosa. Maria Rosa, bem-vinda. Obrigada, meu bem. Eu gostaria que você relatasse brevemente o que aconteceu com você, de forma que a gente não só exponha essa situação, que eu acho completamente absurda em pleno século XXI, né? Isso é contra tudo que a gente chama de civilização, e também, de certa forma, é uma maneira de cercear o livre, pleno direito das mulheres de exercerem a sua cidadania, seja como eleitora, seja como também candidata e como mandatárias. Portanto, eu gostaria que você resumisse aí um pouco essa história para a gente. Obrigada. Então, eu estava em campanha, minha campanha ela é feita basicamente por mim, né? Eu sou uma candidata com pouco recurso financeiro. Então, eu estava panfletando na rua, no comércio local, próximo à minha casa, panfletando sozinha, né? Então, foi chegando o início da noite, era por volta de 6h30, 7 horas, e então os bares começaram a encher. Entrei em uma distribuidora de bebidas, panfletei para as pessoas dentro da distribuidora, eles foram bem receptivos. Quando eu saí, tinha 2 homens sentados a uma mesa, e eu cheguei, como eu sempre falo, né, boa tarde, boa noite, posso deixar meu cartão com vocês? E aí ele brincou, falando que poderia, pode se você primeiro ouvir uma música minha, ele estava com um violão. Eu falei, tudo bem, perguntei que música, ele falou, senta aí então. Eu sentei, comecei a conversar, e quando ele viu que eu era a candidata que estava panfletando, até então ele não tinha entendido isso, ele pegou e começou a fazer jingles políticos e criando ali na hora para mim. Eu continuei a conversa, assim, até então não tinha nada de agressivo nesse momento, mas ele começou a me testar, porque ele falava nomes de vários senadores e deputados de vários anos atrás, e quando eu falava assim, esse eu já ouvi falar, mas não conheço muito, então esse eu não ouvi falar, ele começava a falar, nossa, mas como você, como candidata, não sabe quem é essa pessoa? Né? Você está entrando na política e não sabe quem é esse? Como se isso fosse me desqualificar enquanto candidata. E ele ficou tentando me testar dessa forma. Como ele não conseguiu, ele foi mudando para outro assunto. Porque eu fui de uma banda tal, aqui de Brasília, que já fez sucesso. Eu falei, essa banda eu já ouvi falar, eu lembro dela. E aí ele falou, porque se você é de Brasília e não me conhece, você não é de Brasília, né? Então, assim, ele ficou o tempo todo querendo me diminuir, me testar, né? Dessa forma. E aí eu falei, não, que eu te falei, eu conheço, ele até cantou uma música da banda que era, assim, com um teor muito baixo, inclusive, eu achei horrível, e na hora eu falei, nossa, essa música é horrível. Eu não me lembrava que a música era dessa forma, eu só me lembro o nome da banda. E aí falei, quando a banda fez sucesso, eu só tinha 11 anos. E aí nesse momento ele olhou pra mim, olhou bem no nível do meu seio e falou, eu imagino você com 11 anos.
Então foi uma situação bem... Na mesma hora eu levantei e falei, olha, eu não tenho mais nada para falar com você. Ele tentou rir, fazer gracinha, tentando bater na minha mão. Eu falei, eu não tenho absolutamente mais nada para falar com você. E fui saindo. Até veio uma pessoa do bar na hora, falou comigo assim, eu vou votar em você, você tá dando atenção para as pessoas, é uma campanha verdadeira. Aí eu falei, porque você não sabe o que eu acabei de ouvir aqui. Até contei para ele na hora. E saí, fui para casa e no dia seguinte eu comecei a digerir toda essa história e entender tudo que tinha acontecido. Porque na hora a gente até não consegue entender tudo isso, né? Essa violência que a gente convive tanto que a gente quase naturaliza e acha que tá tudo bem. Na hora eu até levantei e pensei, né, sozinha assim, eu não deveria ter sentado na mesa para falar com ele. Mas eu estou em campanha, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso ser simpática, e isso é uma coisa minha, não é nem que eu preciso, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Então, eu acho muito ruim que a gente tenha que deixar de ser simpático com as pessoas o tempo inteiro com medo da abertura e da violência que eles podem fazer com a gente. E também restringir sua vida social, exatamente, né? Em função de um receio do que a outra pessoa pode dizer, né? Mas a gente está sempre voltado a achar que a culpa é nossa. Então, Exato. o primeiro insight que eu tive foi, eu não deveria ter feito isso. E aí, no dia seguinte que eu parei, não, eu deveria sim e eu vou continuar fazendo. E foi quando eu decidi falar sobre isso, porque eu sei quantas mulheres estão na rua fazendo campanha, né? Assim como eu decidi contar a história até para que as pessoas entendam que isso que a gente vive é uma violência política de gênero, né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, esses são os tempos que nós estamos vivendo e, aparentemente, né, embora isso tenha ganhado muita visibilidade, as mulheres se dispuseram a finalmente sair da condição quase que de anonimato nessa situação e irem para as mídias, irem para os locais públicos, denunciarem esse tipo de comportamento completamente inaceitável. Por outro lado, eu fico pensando aqui se não há também da parte dos nossos colegas, candidatos, nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos, uma certa conivência com esse tipo de coisa, né? Porque, via de regra, isso acontece em público, Sim. né? E você dificilmente vê alguém tomando a defesa dessas pessoas, e não na defesa de que ela precisa ser defendida, né? Mas que nós precisamos defender um Estado civilizatório, um comportamento social que seja equânime, que seja igualitário, que seja respeitoso, né? Independente de gênero, de idade, de cor, enfim. Então, isso me preocupa. E aí eu pergunto, Maria Rosa, se a saída para isso é eminentemente cultural ou se nós teríamos que também tratar de políticas públicas, principalmente para você que é uma candidata, se nós deveríamos estar também com os olhos voltados para o Congresso no sentido de termos políticas e legislações que tornem mais raros situações constrangedoras como essa. Sim, a gente precisa, eu acho que são as duas coisas. É uma questão cultural e é uma questão de ter políticas públicas efetivas e que as pessoas se sintam realmente coibidas a agir assim com as mulheres, né? E é importante o homem falar sobre isso, porque quando o homem ignora e não fala sobre isso, começa a entrar numa onda de que os homens são assim. Então, os homens precisam, é muito importante essa sua fala aqui, porque o homem ele tem que se posicionar e mostrar que isso não é uma atitude dos homens, isso é a atitude de alguns. E a cada vez coibir mais e combater essa violência. Perfeito. Eu realmente percebo isso, né? Há uma conivência, ainda que não seja pensada, que não seja racionalizada, né? Mas há uma tendência de não vou me envolver, não vou me meter nisso. Isso já foi discutido muito com relação à violência doméstica, né? Aquela história, aquilo é a vida do casal, eu não tenho nada com isso, né? Quando, na verdade, todos têm tudo a ver com isso. E o mesmo acontece com relação às nossas amigas, nossas irmãs, nossas esposas, nossas namoradas, que estão aí no dia a dia, vivendo a sua vida social e sendo permanentemente assediadas de uma forma ou de outra, agredidas das mais diversas feições que a agressão adquire, né?
Porque a agressão não é só física, não é só verbal, ela é muitas vezes emocional, ela é psicológica, enfim. E há também esse aspecto da diminuição da mulher pelo simples fato dela ser mulher, o que também é inaceitável. Então, eu acho importantíssimo que a gente traga os homens para esse debate, que nós sejamos os elementos de educação e de modificação cultural disso. Por outro lado, eu acho muito importante realmente que você fale em políticas públicas e legislações efetivas. Sim. Né? Um dos aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui é a quantidade absurda de medidas protetivas que foram concedidas nos últimos 2 anos, próximo quase de 1 milhão de medidas protetivas em favor de mulheres e crianças em todo o Brasil. Isso dá a dimensão do problema, porque para se chegar a uma medida protetiva, foi necessário se abrir um processo, né, se percorrer todo aquele rito que o judiciário... E as que abriram, né? As que abriram, né? Então, se a gente extrapola isso para o universo daquilo que não é notificado, que não é, né, que nem é do conhecimento da justiça, isso é muito maior. E aí, Maria Rosa, eu pergunto para você se Brasília ainda é um lugar seguro para a mulher estar, para a mulher viver? Olha, a gente tem visto cada vez mais que eu acho que lugar nenhum está sendo seguro, né? Se a gente reúne algumas mulheres e começa uma a falar sobre o que vivenciou, muitas vezes a gente nem percebe, vivenciou uma situação de violência ou de abuso ou de assédio e nem notou, porque as coisas já estão naturalizadas e sempre vem aquela fala de homem faz isso mesmo, ignora, né? Ou até mulheres falando isso para mim eu ouvi mulheres falando, você não deveria ter sentado, você não deveria ter feito isso, né? Mas a gente sofre esse tipo de violência em vários lugares, né? A gente viu recentemente o caso da moça que foi, durante o parto, ela foi assediada, foi abusada. Então, assim, Brasília e o Brasil, eu acho que está sendo cada vez mais visto, eu acho que sempre foi, mas agora está aparecendo. A gente não está seguro em nenhum lugar. Lamentável a gente ter que dizer isso. Há poucos dias a gente comentou aqui sobre a questão da segurança dentro do campus da UNB, Sim. Onde parece que a última estatística que nós tivemos é que 34% das meninas da UNB já foram assediadas sexualmente. Sem contar na insegurança que vivem não só essas meninas, como os grupos étnicos considerados minorias, né? Os negros, os indígenas, a comunidade LGBTQI+, enfim. Tudo isso nos faz acreditar que nós ainda estamos muito longe de um padrão civilizatório que nós desenhamos na Constituição de 1988, mas que permanece como um projeto, como um desenho. Sim. E acho importante que candidatas como você peguem esse desafio e tentem levar isso para o Congresso e também transmitir, né, para todos os eleitores a importância de estarem conectados com essas pautas que dizem respeito a todos nós, mesmo homens, Sim. ou principalmente homens, porque, antes de mais nada, todos estamos, direto ou indiretamente, conectados às nossas mulheres, amigas, namorados, namoradas, enfim, né? É uma pauta de todos e que parece que fica restrita a um círculo pequeno de mulheres, quando, na verdade, nós estamos falando de toda uma população que corresponde a mais de 51% da população brasileira. Exatamente. E a gente sofre isso desde sempre, é sempre naturalizado, e é difícil você encontrar hoje uma mulher que não sofreu nenhum tipo de abuso ou assédio. É muito triste falar sobre isso. Não, isso é terrível. Eu nasci dentro de uma família onde os homens são minoria. E, para minha felicidade, para meu aprendizado, não só dentro da minha família, mas ao longo da minha vida, eu estive sempre cercado de mulheres guerreiras, batalhadoras, que sofreram, durante todo esse período também, as consequências de se viver num país eminentemente machista. Até hoje, com as pessoas com quem eu convivo, é muito clara a minha percepção de que a violência, de que a desqualificação
pelo simples fato de serem mulher, me conduz a um papel que eu acho importantíssimo de ser, antes de mais nada, um defensor intransigente, não só da igualdade de gênero, mas também de oportunidades e principalmente, da elevação da condição da mulher à posição de que ela, de fato, merece na sociedade. Eu, como candidato e como deputado distrital por Brasília, asseguro a vocês, mulheres, que vai haver, de minha parte, uma permanente vigilância de tudo que atentar contra os direitos das mulheres já conquistados até aqui agora, e vou permanecer também atento a todo o avanço necessário nessa agenda da condição da mulher no Brasil e, principalmente, da condição de nossas mulheres como agentes de transformação de uma sociedade ainda calcada em valores machistas, misóginos, em valores patriarcais que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Esse é o meu compromisso com vocês, mulheres de Brasília e de todo o Distrito Federal.